vendo o Henrique cansado, sem dormir. Imagina só, um bebê que praticamente na rotina CLT vai dormir 10 horas, 6 da manhã, ele acorda quando a gente acorda. Então, por exemplo, tava dormindo na minha cama 6 da manhã, eu acordei, ele acordava, meu marido acordava, todo mundo acordava às 6 da manhã. A gente ia dormir 11 horas da noite, ele ia dormir com a gente 11 horas da noite. Gente, isso pra um bebê de 6 meses é horrível. Soneca, ele fazia 10 minutos de soneca e não. E acordava, tipo assim, ele tava muito dependente da minha presença pra dormir, justamente, imagino, porque a gente tava dividindo a cama, então isso, né, e fora que ele tem uma associação muito forte de sono com o peito. Então, assim, ele precisa mamar, ele tem que ter aquela sucção pra ele conseguir se acomodar e dormir. Então, toda hora, no quarto também, acho que com o meu cheiro, né, ele acordava e queria mamar, toda hora. Então, isso tava atrapalhando muito ele, e o que eu decidi, falei, não, eu tenho que resolver isso, porque eu tô ficando irritada, tô ficando estressada, eu não tenho tempo mais pra nada, o bebê tá dormindo num horário ruim, e ele tá cansado, um bebê com olheiras, gente. Eu falei, não, eu tenho que resolver isso agora, não dá mais pra manter da forma que tá. Então, eu busquei esse processo de autonomia. O que eu estou fazendo? Eu joguei no chat GPT, então, assim, no primeiro dia, eu tenho mais ou menos, ele fazia mais ou menos, teria que fazer umas 3 sonecas. Então, no primeiro dia, eu coloquei pro chat, ó, né, eu comecei ontem e eu não tinha nem os dados da soneca. Antes eu marcava tudo bonitinho, não marquei nada. Então, no primeiro dia, eu coloquei pro chat, ó, ele acordou tal hora e dormiu, tipo, sempre ele dormia, tipo assim, umas 9 horas, ele vai, mama um pouquinho e dorme. Eu coloquei, ele acordou tal hora e dormiu tal hora. Monte pra mim, com base nisso, uma rotina de sono, um planejamento de sono, que ele durma, que ele acorde às 6, porque é o horário que ele acorda, 6 às 7 horas da manhã, e que ele durma mais ou menos de 7, 8 horas no máximo da noite. Então ele falou, ó, daí ele foi me dando os dados e foi jogando, assim, uma janela de sono ideal pra um bebê de 6 meses é 2 horas e meia. O que é janela de sono? É o tempo acordado. Então, por exemplo, ele tem mais ou menos, ele suporta bem acordado, sem ficar estressado, 2 horas e meia. Então, se o bebê acorda 6 e meia, 7, 8 e meia, 9 horas, ele tem que fazer a primeira soneca. Então, foi isso que eu fui fazendo, né? Ele me deu mais ou menos uma rotininha daquele dia e falou, você registra todos os horários e vai me mandando, e me manda, que eu vou montar uma rotina de sono. E é o que eu tenho feito. Ontem, eu consegui seguir todas as dicas que o chat foi me dando. Então, assim, por exemplo, na hora de dormir, eu quero tirar a associação do peito. Óbvio, né? Eu preciso fazer isso de forma gentil e tranquila. Então, eu quero tirar a associação do peito. Ele vai acordar, ele mama. Né? Ele come a frutinha dele, faz as coisinhas dele, brinca bastante, gasta energia. Tá perto da primeira sonequinha dele, eu vou, né? Se eu acho que ele tem que mamar de novo, eu dou um mamazinho de novo, dou uma distanciada, assim, a gente brinca, faz alguma coisinha assim que não estimule ele e tento fazer ele dormir no meu colo. Dormiu, mais ou menos? Tá sonolento, porque o ideal é você colocar o bebê sonolento no berço. Tá sonolento? Você coloca ele sonolento no bercinho, vai lá, bate na bundinha, né? E ele dorme. Ele vai dar uma resmungada, mas ele vai dormir. Isso tem funcionado, assim, absurdamente bem, porque eu achei que fosse uma coisa, assim, louca, que eu ia ter uma dificuldade bizarra. Mas funcionou muito rápido nas sonecas durante o dia. Mas à noite, o bicho pegou. Então, assim, de dia eu não sou a favor de naninha. Não era, né, na verdade. Mas a maternidade é uma eterna apagação de língua, né? A naninha não sei se ajudou, mas eu coloquei. Eu coloquei durante o dia, que eu estou monitorando e olhando. Eu não deixo ele dormir com a naninha. Agora ele tá com a naninha, só que eu tô olhando. À noite, eu coloco ele pra dormir, mas depois eu já tiro, porque eu não posso olhar a naninha. Apesar dele ser um bebê que já rola, já vira, já levanta a cabeça, que eu imagino que não vai sufocar, o ideal é que não durma de naninha. Então, assim, com 6 meses, eu já me senti segura em colocar, monitorando ele, né? Protetor de berço também. Eu nunca fui a favor de protetor de berço, porque o bebê pode sufocar e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, meu berço ele tem várias risquinhas, né? Então, ao mesmo tempo, eu falei, gente, e se ele colocar o bracinho lá e rolar e virar e quebrar o braço, enfim, não sei. Então, eu comprei, só que eu não comprei aqueles rolos, eu comprei aqueles que são retos, assim, sabe? E que você consegue amarrar bem, então não tem perigo do bebê sufocar, imagino, assim, tanto perigo. Mas eu optei por colocar, apesar de não ser o recomendado, né? Mas eu coloquei, cada mãe tem que ver o que funciona pra ela no momento que ela se sente segura. Nunca me senti segura de colocar travesseiro, essas coisas assim. E a partir do momento que eu me senti segura e há necessidade de colocar, eu coloco. Então, assim, as regras existem, a gente tem que segui-las, né? Porque normalmente é um estudo, é algo que vai trazer maior segurança para os nossos filhos, mas nem tudo é 100%, então a gente tem que ir adaptando.